Não por acaso, Joana de Ângeles disse-nos que o amor é a alma da vida. E André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. E Deepak Chopra, amor, desejo e inteligência são infundidos na matéria bruta, cujo nome é alimento. Transformado e dotado de consciência, o alimento somos nós. Se quisermos que uma batata ou um grão de trigo se tornem também conscientes, basta ingeri-los. A inteligência que permeia cada célula do corpo passa a operar nesse pedaço de alimento. Seus nutrientes e componentes químicos são modificados para poder entrar em nossas células, tornando-se parte de nós na forma de olhos, cabelo, cérebro, intestinos. Essa é a criação. No ato de ingerir e assimilar os alimentos, a infinita inteligência do universo se manifesta. O universo foi criado a partir de explosões gigantescas, que deram origem a galáxias e nebulosas imensas. Mas quando ele evoluiu o suficiente para que algo realmente complexo fosse criado, a natureza aprendeu a se alimentar. Quando bebo um copo de suco de laranja, as células do meu corpo se combinam às moléculas de glicose do suco, que passam então a fazer parte dessas células. Quando você tomar consciência da complexidade e ao mesmo tempo da simplicidade, inocência e refinamento pelos quais o poder organizador da inteligência transforma o alimento em seres humanos e em todas as criaturas da Terra, estará pronto para partilhar de seu destino e poderá se sentar e comer. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Ensino Universal dos Espíritos, o despertar da consciência. E como você está acompanhando, na última live falamos de gestação, de amamentação, de nutrição, de alimentação. E hoje é a parte 2, onde as nossas convidadas, as estrelas desse programa, a Aline Gonçalves, que hoje está conduzindo o próprio programa e, ao mesmo tempo, se apresentando diante das câmeras. Então, ela está por trás e à frente das câmeras. E a Pâmela Uliu. A Aline é química e doula. A Pâmela, além de mestra em biologia, também tem vários outros cursos, como psicomotricidade e tantos outros. E juntos vamos agradecer a vocês, telespectadores, internautas, onde quer que se encontrem, por ser a causa do nosso existir. Então, aos quase 33 mil inscritos no canal do YouTube, a quem agradecemos profundamente pela inscrição, pela partilha dos vídeos, pelos likes, pelos comentários, assim como os quase 7 mil do Facebook e os mais de 2.000 no Instagram. Deus nos abençoe neste momento, Cristo nos ilumine, que os benfeitores amigos nos inspirem, que os elementais nos sustentem e que as nossas emissoras parceiras, Web Rádio Portal da Luz, Dourados, TVC de Três Lagoas, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV Web Frutal, Minas Gerais, TV e Rádio Web Espaço
espírita, em Santa Catarina. E as nossas energias também direcionadas de gratidão, a Alvorada Veículos, a Matsumoto Imóveis, a Ótica Relojoaria Sol, todos aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, nossos colaboradores e parceiros, Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará, e Pousada Colonial, em São Luís do Maranhão. Então, aos empresários, às empresas, aos funcionários, aos clientes e fornecedores, Deus os abençoe grandiosamente. Aos equipamentos, à internet, ao estúdio, a tudo e a todos os nossos irmãos que colaboram mensalmente, como anônimos ou como seres ou pessoa física. Deus os abençoe grandiosamente. E aqueles que nos ajudam na divulgação, na propagação da mensagem, nas redes sociais, cuidando do site, da edição e distribuição dos livros, e assim sucessivamente. O nosso mais profundo e sincero agradecimento a todos. Então, sem mais enrolações, que na verdade não são, porque são gestos de gratidão aos parceiros. Então, sejam muito bem-vindas mais uma vez, Aline Gonçalves e Pamela Uliu. Na live passada eu atropelei um pouco na apresentação, mas hoje eu vou deixar por conta das duas que elas vão se entender, sem a minha interferência. Fique à vontade, que Deus nos abençoe neste momento. Que assim seja. Eu quero iniciar agradecendo a todos os internautas, a todas as pessoas que estão aqui ligadas, que eu falo que o papel fundamental para ter uma gestação, um parto, uma alimentação, qualquer que for, é a informação. Então, esse é um vínculo e é um canal de informação. Com a informação, podemos escolher e ter uma decisão concreta do que a gente quer. Então, na semana passada, o que a gente falou? Essencialmente, que existem 3 vacinas naturais que a gente oferece à criança, nesse momento. A primeira vacina é através do parto. A gente desejando e conseguindo um parto natural, a primeira vacina está ali, na hora, no canal vaginal, onde o bebê vai atravessar e vai passar pela microbiota da mãe e vai ter a sua primeira defesa do sistema imunológico do bebê. O segundo é o colostro, que é o primeiro leite que a gente vai oferecer para o bebê. E esse colostro já é formado durante a gestação. Algumas mulheres já sentem a saída desse colostro durante a gestação, mas algumas só vão ver também só no momento do parto, logo que a gente tem o bebê. A importância dessa primeira hora do nascimento, que é conhecida como Golden Hour, ou Hora de Ouro. Assim que o bebê nasce, a primeira pessoa com que o bebê tem que ter contato é a mãe. Então, o bebê já nasceu e tendo esse contato pele a pele com a mãe, ajuda no vínculo mãe-bebê, ajuda na amamentação, ajuda na proteção, carinho, acolhimento. Por quê? Foi ali que ele foi gestado, não só durante os 9 meses, mas no desejo da gestação ele já estava ali. Durante a gestação ele já sentia todo aquele calor, todo aquele barulho, todo aquele conforto do lar da gestação. E após sair daquele lar, quem que ele quer mais estar perto? É o corpo da mãe, do pai, de quem concebeu, de quem estava nesse vínculo. Então ali é o melhor local. O calor da mãe, os batimentos da mãe, isso tudo acalma o bebê e facilita nessa chegada, que não é uma chegada muito fácil para o bebê também, porque ele já passou por um trabalho de parto, assim como a mãe passou por um trabalho de parto, ele chega cansado, alguns podem chegar um pouco assustado ainda de todo esse projeto, desse trajeto que ele percorreu durante o trabalho de parto, e é ali onde ele vai ser acolhido, acalentado, acalmado, e a importância de você estar com uma equipe humanizada, uma equipe que te respeite, que hoje são poucos. Infelizmente, hoje a gente está numa sociedade totalmente cesarista, e na cesárea isso não acontece na maioria dos casos. Na cesárea, como a gente pode ver até nas novelas, nos filmes, o bebê nasce, mostra
só o rostinho para a mãe e já vai levar para fazer os primeiros procedimentos longe da mãe. O bebê vai chorar? Ele vai chorar, ele vai se sentir desprotegido, sem acolhimento. Então, essa primeira hora é o horário que ele tem que estar com a mãe. Ele tem que estar acolhido ali. O bebê não vai aumentar de tamanho, não vai perder peso nessa primeira hora. Pelo contrário, ele vai se sentir acolhido, ele não vai precisar chorar, ele vai aumentar a chance dele de uma amamentação muito mais tranquila. O vínculo mãe-bebê, na verdade, a amamentação não precisa ocorrer, mas sentir esse cheiro das mamas que a gente tem, quando a gente engravida, a gente tem umas glândulas que vai nascer sobre a auréola, chama as glândulas de Monterey. Ela libera um odor, esse odor o bebê consegue sentir, e a gente já viu alguns vídeos de alguns bebês caminhando sobre a barriga após o parto e indo em direção ao seio da mãe. Então, só dele sentir esse cheiro, ele já sabe que ali tem algo para ele. Então, isso é de extrema importância. Se eu precisar, se eu tiver passado por um trabalho de parto e precisar ainda de uma cesariana, a cesariana pode acontecer o contato pele a pele. Se você tiver com uma equipe que te entenda, que te acolha, depois que o bebê nasce, é colocado no contato pele a pele, passa por baixo dos paninhos lá da cesárea e deixa essa primeira hora com o bebê. E a gente vai torcer para uma cesárea, todas as cesáreas serem assim daqui para frente. E assim, é bom que vocês procurem, quem deseja isso, procure uma equipe, um médico, uma enfermeira obstetra, uma doula que te atenda nessas necessidades desse parto respeitoso, desse parto com cuidado. E eu vou aproveitar o gancho e vou agradecer a minha equipe aqui, porque eu trabalho hoje, graças a Deus, numa equipe muito humanizada, junto com uma médica que tem um acolhimento, já passou por 2 partos naturais também, e ela conhece o caminho, a doutora Larissa Zucca. A gente também tem a nossa enfermeira obstetra, a Anne, que também passou por 2 partos naturais. E eu trabalho com uma outra doula, a Pamela, que me doulou nos partos. E eu sou outra doula que ajudo também e acompanho nesse processo. Graças a ela, hoje a gente consegue atender com muito cuidado, carinho e respeito as mulheres daqui de Três Lagoas. E futuramente vamos atender mulheres de todo o Brasil. E a terceira vacina que a gente pode oferecer para os nossos filhos, que eu falo que é o maior presente que a gente pode dar para eles, são essas vacinas. Hoje a gente não precisa dar um chá de bebê, um chá de revelação, ter milhares de roupas para o bebê. Mas os presentes mais que eles vão te retribuir pelo resto da vida são essas vacinas. E vem a amamentação. A amamentação inicia após que o bebê nasceu, através do colostro, tem o leite de transição e depois vem para o leite maduro. E lembrar que a composição do leite, ele varia a todo momento. Ele vai atender às necessidades do bebê. O bebê está um pouco febril, ele vai produzir os anticorpos para aquele momento. Se a gente está em regiões mais quentes, vai produzir mais água para matar mais a sede do bebê. E lembrar as mães que nos dias mais calorosos, o bebê vai ser amamentado mais vezes. Por quê? Porque ele tem mais sede. Não é porque o leite não está sendo suficiente, mas é porque é um dia mais quente. A gente não bebe mais água também? O bebê vai beber mais também. A gente tem que entender o bebê como ser humano, como nós mesmos. Eles não são diferentes da gente. Um dia um pediatra falou um negócio pra mim que eu aprendi muito. Logo que nasceu, eu enrolei um monte de roupa o bebê. E aí o pediatra chegou e falou assim: mãe do céu, você tá com calor? Eu tava com uma roupa de calor, uma blusa e um short. Eu falei, seu bebê também tem calor. As mesmas sensações que você tá tendo aqui, o seu bebê também tem. Você tem que também lembrar que ele já nasceu. Claro, tem as primeiras horas, que é onde vai haver esse equilíbrio de temperatura, mas depois o bebê é um ser que nem você. Ele não é um ser que é de outro mundo, que ele precisa de restrições. Ele é que nem você. Então, pode começar a pensar da mesma forma com que você. E até eu estava conversando com a Pamela, a gente às vezes esquece que a criança faz parte desse mundo também. Então, tudo que já vai acontecer, desde a gestação, ou até mesmo antes, na concepção,
a gente tem que conversar e avisar. Durante os trabalhos de parto, às vezes os trabalhos de parto são um pouco demorados, e aí a gente pede para as mães terem essa conexão com o bebê, conversar com o bebê, dizer que está pronto, que o corpo está pronto, que todos estão prontos, que ele pode vir, que já é o momento dele. E vários partos acontecem logo após essa conexão mãe e filho e essa liberação, essa conversa. E tem que haver. Hoje, filho, agora a gente vai lá no banheiro tomar água. Ou no banheiro não, na cozinha, beber água. Vou sair de carro, filho, nós vamos na vovó, depois a gente vai passar no supermercado. Ele tem que ter a consciência do trajeto, do projeto que você tem também. Ele não é algo externo seu, ele é algo interno seu, que ele tem que saber de tudo que está acontecendo. Se você, mãe, às vezes está passando por um processo de amamentando, está cansada, conversa com ele, fala, olha, a mamãe está cansada, pode dormir um pouco, e é um contato, é uma troca que acontece ali. Eu falo, a amamentação só vai acontecer de uma forma tranquila e leve se houver essa conexão entre a mãe e o bebê. Se a mãe gostar de amamentar e se o bebê gostar de ser amamentado. Assim como o desmame. A mãe e o pai, a mãe e o filho têm que estar preparados para isso. Eu hoje ainda não estou preparada para desmamar, adoro. Eu e a Isis ainda estamos trabalhando, ainda tem um grande caminho a ser percorrido. Mas lembrar a todos que a amamentação deve ser exclusiva até os 6 meses de vida. Isso é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Após os 6 meses ou sinais de prontidão do bebê, é iniciado a introdução alimentar. A introdução alimentar não vai ser a base da alimentação do bebê. Lembrar, a base da alimentação do bebê até 1 ano continua sendo o leite materno. Ele vai começar a aprender e conhecer os alimentos que a Pamela vai mostrar para a gente daqui a pouco. E depois desse processo de conhecer os alimentos, após 1 ano, a base da alimentação da criança vai ser a alimentação, mas ele pode e deve continuar se alimentando do leite materno. A Organização Mundial da Saúde preconiza mínimo de 6 meses de vida para o leite materno exclusivo somente. Não precisa haver injeção de chá, água, porque o leite já produz tudo que o bebê precisa, até 2 anos ou mais. E como eu já disse na live passada, já há estudos que o leite materno após os 2 anos, eles têm os mesmos benefícios do leite até os 6 meses. E lembrar que nenhum leite industrializado, produzido lá na farmácia, chega próximo ao leite materno. Claro, se existe alguma barreira que impeça uma mãe de alimentar o seu bebê através do seu próprio leite, a sociedade vai oferecer. Mas nunca substituir o leite materno pelo leite industrializado, porque não é a mesma coisa. E lembrar, hoje existe o leite integral industrializado e a maioria dos leites que as mães estão dando para os filhos são composto lácteo, que é bem diferente ainda do leite integral, porque ele já tem uma quantidade de açúcar. E lembrar que o açúcar, que nós vamos falar lá na frente, só pode ser oferecido após os 2 anos de idade. Agora é contigo. É com você, Pamela. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, a confiança que vocês estão depositando na gente, né? Porque a Aline é a fé vivenciada e eu sou a fé raciocinada. E ela é a minha consciência, eu sou a alma encarnada. Brincadeiras à parte, é uma alegria imensa a gente estar aqui. E no caso, após o trabalho que a gente fez, assim, no outro momento, eu fiquei imaginando que essa questão
do hábito, né, gestacional, de você fazer a preocupação com o parto, né, o desenvolvimento da criança, a humanização, né, desse processo gestacional, ele tem muito a ver também com os elementais. Então, mas tudo bem, né? O corpo também, o ser humano precisa disso, claro, para se desenvolver de forma saudável. E o que mais me chamou a atenção desse tema é justamente a proximidade que ele tem com a psicomotricidade, porque o bebê começa ali a fazer os movimentos. Inclusive, a minha mãe estava lendo um livro que a anatomia do ser humano ele é construído mediante o processo respiratório, metabólico e principalmente mental e emocional daquele ser. E, inclusive, então, é como Jesus falou, nos foi concedido os pequeninos e nós precisamos levar esses pequeninos até o aprisco. E segundo Jesus, não ficará nenhum desses pequeninos fora, e precisamos fazer o mesmo como seus imitadores. E a Aline estava falando dessa questão da gestação, ela me fez lembrar de uma amiga nossa, que ela teve um período da vida dela que ela ficou assim, é, querendo ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Chegou um tempo que ela começou a sentir cheiro da criança, barulho de criança, e logo em seguida ficou grávida. Então, só para complementar, a Aline me lembrou daquilo que o Sebastião fala, que a mãe anteriormente, ela gesta perispiritualmente, no caso, o pai também tem que ser abraçado nesse processo, não só a mãe, inclusive há mudanças hormonais, essas mudanças, ela interfere o lado emocional da mãe, a mãe se sente às vezes rejeitada, se sente muito sensível, às vezes o pai também, né, não, querendo o carinho da esposa também, sente falta. Então, um momento que a gente precisa incentivar tanto a mãe quanto o pai, em todos os momentos, e principalmente a questão emocional, que ficou bem claro, que a parte física é apenas um veículo de transmissão de elementos para a construção que ela assim, puramente, é, assim, é uma construção a três, então é a criação de um projeto. E até mesmo o processo alimentar, a gente tem que realmente ver justamente porque ele vai interferir na, nessa questão da formação da flora intestinal que a Aline falou. Inclusive, existe os 1.000 dias da criança, né, que soma os 270 dias da gestação, aproximadamente, mais os 2 anos da idade da criança fora útero. Então, e uma coisa que eu gostaria de comentar também é que, sabe, Sebastião, uma coisa que me ficou muito guardado, tem vários ensinamentos que fica guardado dentro de Despertar da Consciência. E um que me ficou muito guardado foi quando a Valéria estava nos seus últimos meses de gestação, e quando você falou para ela que
É porque eu não me lembro mais ou menos as cenas que foi na TV Mundo Maior. Eu acho que foi no Espírito do Espiritismo, 3 ou 4, eu não me lembro, mas eu acredito que seja o 4, porque no 5 já entrou a Celina Sobral. Então, ela perguntou mais ou menos assim, qual é o que nós devemos fazer se caso a gente não conseguir realizar o parto da forma com que a gente está planejando. E aí, você disse o seguinte para ela: pelo menos você conseguiu, não no sentido de não culpar, mas saber que você fez o máximo. E eu acredito que isso que deu força a ela para que ela perseverasse enquanto todos já tinham desistido, e ela fez a o máximo do esforço para trazer a Narayane de parto natural, e isso, de certa forma, eu trago também para a minha vida cotidiana. E vale lembrar também agora a Aline Gonçalves, Pamela Ulio, que a vida para nascer morre e para viver mata. Então, se analisarmos a alma do nascituro como uma semente de luz e o corpo como um canteiro fértil, da mesma forma que a semente, para nascer, ela precisa morrer na forma. E mesmo tendo o aproveitamento total de tudo que existe dentro e fora, incluindo a sua casca, sozinha, sem matar alguém e incorporar em si, porque a estrutura dos nutrientes da terra vão morrer, dissolvidos pelos nutrientes da água, sustentados pelos do ar e nutridos pelos da luz. E ela vai incorporar essas novas realidades, que é o seu processo de nutrição, vidas que morrem em suas formas originais para adequar-se ao seu processo de nascimento e, ao mesmo tempo, crescimento e expansão consciencial. Então, quando a alma é atraída pelo desejo dos pais, mentalmente, psíquica e emocionalmente, já começa a gestação. Então, quando os pais, conforme Deepak Chopra coloca aqui, que a vida nasce como desejos, como desejo, melhor dizendo. Então, os impulsos de inteligência a que chamamos amor e desejo foram transformados por nossos pais numa fusão de material genético que recebe o nome de embrião. E na leitura de hoje, que essa foi da live passada, amor e desejo e inteligência são infundidos na matéria bruta, cujo nome é alimento. Porque o pai e a mãe estão fornecendo o alimento criado pelo desejo, pelo amor, pela sua inteligência, isso no plano sutil. E ele prossegue: esse alimento transformado e dotado de consciência somos nós. É o bebê, o nascituro. Porque o que chora, o que teme sair do útero, não é o espírito que está encarnando, porque ali está uma semente. É a semente que ainda não tem consciência de si mesma. No útero, acolhida, protegida, tanto pelo universo psicobiofísico da mãe, quanto pelo universo do pai, até certo ponto. Ou de quem está acompanhando a gestação. Porque no caso da Andréia, residente aqui em Andradina, estado de São Paulo, então quando o seu filhinho caçula, acho que com 12 aninhos, acorda e diz para a mãe, de acordo com os estudos que ela transmitia, que estudava junto, ele fala: mamãe, eu acho que eu estou grávido. Porque ele estava com os enjoos, ele estava com todas as expressões de grávido. Ela fala: mas
com 12 anos, apesar que a menstruação tinha parado. Ela pensou que já estava entrando na menopausa. Foi fazer o exame, estava grávida. E tanto esse caçula, quanto a irmã, quanto o outro irmão, quanto o pai, eles disseram que todos ficaram grávidos. Todos tiveram desejo, todos tiveram enjoos, algo parecido. Tanto quanto aqui em Três Lagoas, no caso do José, esposo da Cíntia, que ele é que engordou. Foi ele que ficou meio enjoado. Então, há uma participação direta. Então, esse ser que está nascendo, ele é fruto das experiências do meio. Porque, segundo Joana de Ângeles, quando ela narra que o ser humano é um conjunto de experiências que ele forma o caráter, a personalidade. Agora, o que é o alimento? É um conjunto de experiências. Porque o mineral traz um aglomerado de experiências, tanto que a ciência prova na atualidade, a partir das investigações do Instituto Aeroespacial, na cidade de Stuttgart, na Alemanha, onde eles narram que a água foi classificada como um ser vivo. E quando sorvemos a água, nós estamos trazendo para dentro do nosso universo informações. E quando a Aline fala da conexão da consciência espiritual, moral, psicobiofísica da mãe, saber o que o bebê precisa e fabricar o que ele necessita através do leite, que era algo mais magnífico dessa simbiose mãe e filho, e de certa forma o pai com a sensibilidade pode já ter sido mãe também, hoje está pai, porque há pais com sentimentos mais femininos do que mães, a Aline sabe disso, e, ao mesmo tempo, mães com sentimentos mais masculinos de tomar decisão, certas atitudes, do que certos pais. Então, o que menos importa ali é quem está no corpo de quem. Até porque, se formos considerar a obra Urânia, do nosso irmão Camille Flammarion, no capítulo 3º, ele narra que o homem pode ocupar o corpo da mulher e vice-versa. Ele narra após a morte. Então, se o homem morre primeiro, vez por outra, ele pode assumir o corpo da mulher para tomar certas decisões para ajudá-la na condução dos filhos. Mas isso acontece quando é encarnado também. Então, esse ser nascituro, além de ser a soma, não só pela presença do material genético no espermatozoide e no óvulo, nessa junção de material genético, na construção do DNA. E, ligando-se a essa estrutura do DNA, o nascituro começa a trabalhar esta argila, tanto a mudança do fenótipo, que poderia ser a hereditariedade de acordo com a predisposição dos pais, ou que eles já desenvolveram de certas anomalias, para que este nascituro não precise passar pelas mesmas problemáticas. Vai depender da sua orientação. Aí vale o que a Aline começou e não deu tanta expansão, a orientação desse nascituro desde o instante conceptual. Eu estou indo ao supermercado, mamãe está fazendo isso, papai foi trabalhar, explicar o que está acontecendo. Porque no ventre ele aprende 10.000 vezes a mais do que depois que nasce. E, sem esquecer, você falou dos 1.000 dias, pode colocar aí agora um pouquinho mais, 2.000 dias, porque é de 0 a 4 anos. Se ensinarmos aos nossos filhos de 0 a 3, no máximo 4 anos, sobre Deus e trabalho, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Então, de 0 a 3 anos, só ensine sobre Deus e trabalho. Depois pode soltar que ele não erra o caminho. Inclusive, uma mini palestra, eu acho que é uma médica. O que me chamou a atenção é que o ser humano ele é considerado filhote até os 3 anos.
Então, seria o ideal aquele aconchego, né? Inclusive, a gente fez uma live com a Aline, e aí, no caso, ela falou exatamente, é como se você tivesse expandindo, né? Como se a mulher fosse uma marsupial, né? Tivesse uma bolsa no sentido de aconchegar a criança. Então, todo esse cuidado, pelo menos aos 3 anos de idade, e quando eu assisti esse vídeo, me lembrou muito bem disso que você estava falando sobre o Sérgio Felipe de Oliveira. E agora, lição direta para você, Aline. A Pamela só gestou um tumorzinho de 27 centímetros até agora. Então, foi um bebezão também lá. Né? Não deixou de ser, mas não deu depois para amamentar, para fazer. Então, se prolongarmos a amamentação muito tempo, a criança vai ter dificuldade de autonomia, porque ela vai sentir, né, protegida em demasia, então vai se preparando para amar libertando. O ideal seria fazer isso a partir de 6 meses, a gente já ir preparando psiquicamente para chegar a 1 ano, pode amamentar até os 2 anos, mas aí já dando autonomia, porque quanto você falou, que até 1 ano, basicamente, o leite é a base essencial, a alimentação a partir dos 6 meses, o complemento. Mas quando chega 1 ano, o ideal é que agora a alimentação já seja a base, como você disse, o leite só o complemento. Por mais uns 6 meses, 1 ano, às vezes até 2 anos, acho que já estaria de bom tamanho. Mas como é caçula, nós vamos dar um desconto a você. Que por enquanto você não sabe como que vai ser o futuro, se vai ter mais, como nós falamos da possibilidade de gestação psíquica. Porque se aconteceu com Maria, a mãe do Cristo, se André Luiz narra, e eu vou ler aqui para não ser infiel, na obra Entre a Terra e o Céu. E observa aí, Aline, que de repente você usa essa tecnologia, tá? Já pode chamar o Lucas, depois nós vamos conversar. Ele ouviu a live que o senhor falou. Pois é. Então não fica com ciúmes. Estou meio assustado. Pode ficar tranquilo que ela não vai pular a cerca, isso eu garanto. Vamos lá. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos graus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Então, a mente pode construir o corpo. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, no campo de lutas que nos é conhecido. E, por esse motivo, governa o fenômeno da própria encarnação sem subordinar-se a ele. André Luiz está falando que é possível criar um corpo sem concepção. Porque em planos que nós já visitamos fora do corpo, a mãe e o pai se amam, se entrelaçam espiritualmente, psíquica, emocionalmente, sem o ato físico. E os dois materializam o bebê. É a coisa mais linda que eu já pude perceber. Então, eles constroem no mundo psíquico, espiritual, moral, e em todas as instâncias, e de repente o material doado por um e pelo outro, na fusão dos dois, eles moldam a realidade para que um espírito possa ligar-se. Ou constrói-se a 3. O nascituro começa a construção juntamente com os pais e é uma construção a 3, mas sem passar pelo processo gestatório. Mas agora eu já intrometi demais no papo de vocês. Agora... Na verdade, eu vou um pouco mais profundo agora também. Já que a gente já entrou nesse assunto, eu acho que a Isa, a caçula, ela foi quase um processo desse. Eu vou ser bem breve aqui.
mas eu nunca imaginava ter o terceiro filho, até porque eu já tinha passado por um processo, um parto cesáreo, e aí eu queria vivenciar um parto normal, vivenciei no parto de Maria Flor, e eu já dizia para mim mesma, nossa, já tenho tudo que eu quero. Já vivenciei duas experiências muito diferentes, distintas, consegui passar por um processo natural, me reconhecer quanto mulher, me tornar muito melhor do que eu era, e já está tudo certo. Mas eu me lembro muito bem que esse processo desse parto, dessa gestação, foi uma experiência tão incrível para mim, tão extraordinária, que toda vez que eu ia tomar banho, eu passava a mão na minha barriga depois do parto, eu me lembrava desses momentos de parto, de gestação, que foram incríveis na minha trajetória na Terra, né? Mas inconscientemente. E nunca fui de ter nenhuma mediunidade, nada próximo a isso. E um dia estava na casa de uma amiga minha, cortando comida para fazer um almoço, uma menina veio com as mãos assim e pediu colo para mim. E aí perguntei para minha amiga, você viu a menina aqui? E não existia nenhuma menina dessa. Só eu tinha visto essa menina e aquilo se passou. E eu e meu marido não tivemos relações profundas, mas claro que a gente sabe que pode haver a gestação a partir disso. E aí descobri essa gestação de repente. Tomei um susto danado, até o Sebastião sabia de tudo isso, porque eu já tinha vivenciado tudo e aí eu estava gestando novamente. Eu acredito que inconscientemente eu queria passar por esse processo novamente e eu acho que já foi quase uma gestação dessa. Essa foi um caso à parte. Porque quando você concebeu o Aníbal, você não teve a orientação, então acabou embarcando no modismo da cesárea. Aí, na vaidade de escolher o dia, como você mesmo confessou, que o filho deveria nascer. Não deu a ele nem a chance do trabalho de parto, né, como deveríamos. Mas a sua intenção de conceber de forma natural, o próximo espírito, que era a Maria Flor, ele viu que a coisa estava bagunçada por ali, psíquica e fisicamente. Ela falou, eu tenho que ajeitar esse negócio aqui para depois eu embarcar de vez. Onde você achou que era um aborto, que era aquela coisa que você ficou de ponta com Deus, com Cristo, não quero papo com esse povo, como que deixa acontecer um negócio desse? E nós falamos isso para você, que foi só esse preparo, você se acalmou, se reergueu e Maria Flor chegou. E o caso da Isis, que é uma filha direta do despertar, porque o nome que está na capa do livro tem a Isis e o Osíris, isso não foi por acaso. Então, a ajuda de gratidão pelo seu esforço e mostrar que algo mais além ainda existia, apesar de você conceber de parto natural. E você lembra, quando nós fomos te visitar, que não acontecia, ela estava meditando, não sei se estava, em que planeta ela estava, que nós só passamos a mão na sua barriga e como se falássemos mentalmente para ela, e aí? Mamãe está preocupada contigo, você está muito quieta aí, não dá um sinal. E ela já, acho que 2 horas depois, né, não lembro o período, ela já se apronta e praticamente o parto foi 10 minutos mais ou menos, quase sem dor, foi isso? Conta para nós. Exato, eu acho que foi 1 hora depois que o senhor passou lá na minha casa, foi o tempo de deixar as crianças da minha mãe, e eu cheguei no hospital, estava com 10 centímetros dilatada e ela já estava nascendo. Nasceu em menos de 10 minutos. Então, acho que se viesse um quarto agora, a coisa já ia ser materializada nesse novo processo. E nós vamos conversar sobre isso, Lucas. Se faltar lá a água, a gente põe água no feijão, a gente arranja patrocinadores para a parte alimentícia e educação. Pode ficar tranquilo. Então vamos lá, é com vocês agora, ver quem vai dar continuidade. E é bem importante o papel do pai. Eu consegui presenciar isso porque durante a minha primeira gestação, da cesárea,
foi todo esse processo, foi um processo que foi meu e de gestar o Aníbal. Então, convidei o Lucas a participar desse processo. E é o que a gente faz hoje com os casais. A gestação em si, o bebê que a gente está carregando está dentro do ventre da mulher, mas a gestação é do casal. Então, tudo é feito com o casal. E esse processo, eu falo comigo mesmo, o Lucas passou a ser mais pai, na verdade, passou a ser pai a partir do momento do parto da Maria Flor, onde ele trabalhou durante a gestação através das informações comigo. A gente tinha as aulas de trabalho de parto, tudo que iria acontecer para mim durante esse processo, ele sabia de tudo que ia acontecer. E durante o parto ele estava a todo momento comigo. Então, isso fez com que ele se tornasse pai muito mais fácil. E isso a gente vê com os casais que a gente acompanha durante esses partos. Todos eles estão juntos. Ninguém substitui sogra, mãe, alguma coisa assim, para participar do trabalho de parto. Pelo contrário, na verdade, eles nem dizem que está acontecendo um trabalho de parto, para não haver uma ansiedade de família em relação a esse parto. Então, eles vivenciam aquele processo entre si, entre os três, para depois do nascimento falar o que aconteceu. Então, esse processo torna tudo mais fácil. Tanto o parto, porque tem um ao outro naquele momento. Na hora do nascimento, então, o marido presencia toda aquela vivência do trabalho de parto, tudo aquilo que a mulher fez, o que ele está fazendo por ela e pelo filho naquele momento, e é incrível na hora da chegada. Existem os pais que falam, não quero pegar o bebê, que eu tenho medo, eu não posso ver sangue, eu não quero, não quero cortar o cordão, mas na hora são os homens que vão nos bebês, seguram, abraçam, o sangue do bebê já está no rosto, então eles vivenciam aquele momento assim como a mulher. Então isso é muito importante para o vínculo familiar, para o vínculo pai e mãe e bebê, porque não é só a mãe, às vezes, que nem na amamentação, o bebê chora, fala, entrega para a mãe que a mãe vai dar mamar. E não é isso que o bebê precisa, não é só isso que o bebê precisa. Às vezes o acolhimento, o calor, o batimento cardíaco do pai é tão importante quanto. Então o pai pode usar o sling com o bebê, o pai pode fazer naná aqui no peito no peito dele, porque esses batimentos ele ouvia também durante o aconchego com a mãe. Então isso é muito importante. O homem pode ajudar de várias outras formas, a não ser amamentar no seio. Ele pode amamentar e nutrir com amor, com carinho, com afeto, e também está nutrindo da mesma forma com que a mãe. Isso faz com que se torne ainda mais leve a amamentação para a mãe, porque aí a mãe consegue tomar um banho mais longo, consegue descansar, consegue dormir, e o homem toma o papel naquele momento que é importante. Que a mulher, para amamentar, ela tem que estar bem. Ela tem que estar bem fisicamente, bem emocionalmente, nutrida bem, para conseguir passar todos os nutrientes para o bebê, e ela só vai conseguir isso se ela tiver alguém, e principalmente o companheiro que está ali naquele momento. A ajuda de uma mãe, de uma sogra vai ajudar, mas o vínculo que tem que haver ali é o vínculo familiar. Então tem que haver esse vínculo na verdade, até para o homem sentir o que a mulher passa também, porque antigamente falava assim, o bebê nasceu, vou lá tomar o mijo do bebê. A mulher cuida do bebê e o marido vai tomar cerveja com os amigos. Não existe isso. A realidade é outra agora. Os homens têm que cuidar dos filhos assim como as mulheres cuidam. A gente não sai para trabalhar também como os homens, então são direitos iguais, e o bebê são dos dois também. Então tem que haver essa troca, entre o casal, e isso fortalece demais tanto a relação entre mulher e homem, e a relação familiar que é aí com essa chegada do novo ser na casa. E, Sebastião, só uma coisa, você, como profissional da medicina chinesa até hoje, e a qual eu agradeço muito o conhecimento da medicina chinesa para poder entender o próprio organismo, vale a pena lembrar que nós temos duas polaridades, a feminina e a masculina, o Yang e o Yin.
Então, o que que é a família a não ser a união dessas duas forças? Então, a família, para se fortalecer, ela precisa exatamente tanto o pai, que seria, parafraseando a Dona Beth, né, a vontade, aquela entidade que coloca, né, que impõe a sua força, e a mãe, a mente, a qual vai fecundar, vai receber. Mas isso não quer dizer também que a mãe também não vai fazer um papel de mais firmeza e o pai de mais docilidade. Nós precisamos trabalhar entre essas duas polaridades. Eu aprendi isso com a psicomotricidade, que cada um tem o seu espaço, precisa se desenvolver nesse espaço a qual a gente chama isso de respeito. Respeitando o espaço um do outro, eu posso transcender. Com certeza. E lembrando, tanto que você está falando quanto com Darlene, quando Jesus disse-nos, nem só de pão vive o homem. E quando a Joana de Ângeles falou que a André Luiz, que a alma em si só se nutre de amor, é o momento do Pai nutrir aquela pequena alma do seu amor e lembrar que o alimento espiritual, como Miramês bem define na obra Força Soberana, que o homem precisa mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. Então, se o pai conseguir passar esse aconchego no prazo que a mãe toma o banho, recupera, fique bem, se ele conseguir transferir isso, talvez, com todo respeito à mãe agora, esse alimento seja até mais importante do que o leite físico. Porque a mãe não dá só o leite físico, que é a materialização do seu próprio amor, mas ela alimenta fisicamente, psíquica, emocionalmente, moral e espiritualmente direto. E o pai pode transferir pelo menos o alimento espiritual, moral, psicoemocional. E ainda o calor físico, que não deixa de ser a materialização de algo semelhante ao leite físico, né? É um passe 24 horas por dia. É uma transmissão de bioenergia, assim, até para sempre, né? Porque, embora a gente possa não ter os nossos pais perto, mas aquele vínculo entre pai e filho, ele permanece eternamente. Então, outra coisa que vale a pena ser lembrada é que, se for a primeira gestação, que foi o caso do Alessandro e da Valéria, da Fernanda e o Bruno, que ambos foram parto natural, em casa mesmo, baseado nas técnicas e ensinamentos do despertar, a Aline não teve essa felicidade no primeiro parto, a gente percebe que ali está gestando uma mãe, um pai e um bebê. Porque o pai só vai mostrar se realmente ele foi gestado depois com esse cuidado, com essa parceria. E a mãe, idem. Porque no instante que a mãe concebe, dá à luz, nasce o bebê e nasceu a mãe também. A partir de agora ela já é mãe. E agora vamos ver a parceria, esse pai, a responsabilidade, em vez de ir lá para o xixi, o chá de, né, que eles chamam lá que é da farra, ele está ali dando todo o apoio psíquico, moral, emocional, tudo que for necessário. Aí mostra que o pai nasceu também. Senão ele apenas ajudou a conceber um filho que o vínculo essencial, que seria esse primeiro momento, o filho já vai sentir-se órfão de pai logo de cara. Ele não participou conversando comigo, encostando seu rostinho na barriga da mamãe, com aquele diálogo amoroso, com aqueles estímulos, e agora, quando eu chego aqui nesse mundo meio desconhecido, meio estranho, eu só olho e só vejo a mamãe. Cadê o meu pai? Embora nós sabemos que na hora de um parto normal tem pais que desmaia.
Então, às vezes, ele não suporta, mas o ideal seria ele se preparar psiquicamente, vai fazer yoga, como a Aline faz e fez nas gestações, né, partos naturais das duas meninas. Vai se preparar, porque seria essencial ele estar segurando no mínimo na mão da mãe, né, dando a sua contribuição, mesmo que seja no hospital. Se for o parto natural, total entrega, mas mesmo que seja o parto normal ou humanizado, quer seja cesárea, seja como for, com toda a equipagem da medicina, ele precisa estar presente. Por isso que antes de gestarmos ou de concebermos, vamos nos preparar, que foi o caso tanto da Valéria como Alexandre, que já tiveram essa oportunidade, que se prepararam durante 9 anos para conceber a Narayana. E o caso da Fernanda e do Bruno também estudou o livro durante muito tempo e tiveram toda uma programação. E a gente vê aí tanto a presença da Narayane e da Alicia, da Maria Flor e da Isis, vindo por esse mecanismo, são crianças com um diferencial a mais. Então, são crianças que ninguém ajudou a romper o casulo. Ela nasceu pelo esforço próprio, mas com vocês. Eu só falar uma coisa, já que você falou em relação ao preparo do pai também, até mesmo a questão nutricional, não só a questão nutricional, mas esse preparo é realmente nutricional do pai, quer dizer, a importância do planejamento daquela gestação, justamente até mesmo você fazer, se caso for necessário, a suplementação, porque nosso corpo é formado de células e ele vem de células, né? Então, até mesmo para poder fortalecer aqueles gametas na hora da gestação. E uma coisa que eu achei muito interessante, que, até lembrando, né, mesmo eu tendo indo para algum comprometimento físico, a minha mãe sempre se preocupou com a alimentação que me dava. E isso é importante até mesmo se a criança tiver com algum comprometimento, isso assim, é uma fortaleza, é alguma coisa que a criança tem para poder prosseguir com a sua caminhada. É como você falou, Sebastião, a gente vem passando a propósito, mas a gente tem condições para poder superar essa situação. Exato. E no seu caso, por ser um ET que não sei de onde veio, que é um objeto não identificado, não deu tempo, não sei onde que ela estava, que foi fazer outras coisas e não concluiu na gestação, né, nos 9 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a construção do corpo. Ela está terminando de gestar agora, né, com mais de 30 anos, ela está terminando agora, e etc. Mas, Aline, tem um moço que eu acho que você conhece, chamado Luiz Carlos Gonçalves. Então, ele pediu aqui para fazer uma pergunta bem interessante para ti. A mãe que opta por cesárea, como fica o bebê perante a vida, quanto ao seu desenvolvimento físico e também espiritual? Você fala o que você conseguir, então, depois eu te auxilio aqui um pouquinho. Eu falo que a mulher que optar por uma cesariana, ela precisa ser bem informada quanto o que pode acontecer no parto natural e o que vai acontecer no parto cesariano. A maioria das mulheres que optam por uma cesariana eletiva, é aquela que você vai lá marcar ela, é porque não tem informação para a escolha de um parto adequado. Muitas mulheres hoje na nossa sociedade, como é uma sociedade cesarista, a maioria das mulheres opta pela cesárea por medo de sentir a dor. E a dor é algo que a gente sente se a gente não conhece. A partir do momento que a gente tem informações e ferramentas para trabalhar com ela, esse medo a gente não tem mais. Porque o processo do parto não é um processo de sofrimento, é um processo de dor. E esse processo de dor de parto é um processo que a gente leva tranquilamente.
Então, se eu sei o caminho que eu vou percorrer através da informação, eu não tenho mais medo dele. Eu sei que vai acontecer naquele momento, eu sei que eu vou sentir dor, eu sei que vou conseguir passar por aquele momento e todos os benefícios envolvidos para aquele processo vão ficar bem mais claros para mim. Hoje, uma mulher que opta por uma cesariana eletiva, tendo todas as informações, eu não conheço. Mas as mulheres que não têm informação e buscam a cesárea por falta de informação, por achar que só o SUS precisa sofrer para ter parto normal, e pelo contrário, não precisa haver o sofrimento para que haja um parto normal. É que hoje a sociedade nos levou a esse contexto. Quem tem dinheiro tem cesariana e não vai sofrer, quem não tem dinheiro vai fazer o parto normal pelo SUS e vai haver o sofrimento. E além disso, Aline, vamos lembrar as mães dos benefícios do parto natural, tanto para ela quanto para a criança. E além da vacina do canal vaginal, que negócio é esse que a estrutura anal guarda lá para a hora do parto natural, Aline? Explica para a gente isso aí, para a mãe ver a importância desse nascimento e a passagem por esse canal divino, que é o canal vaginal, e essa participação da estrutura anal, que está muito próxima do canal vaginal ali. E o parto é um ato fisiológico incrível, incrível, que a gente vê todos os órgãos funcionando adequado, todos os hormônios. E aí tem um tabu que muitas mulheres ainda têm medo para o parto natural, que é o de fazer o cocô durante o trabalho de parto. E aí depois que eu descobri isso, eu achei incrível e conto para todas as mulheres, e isso passa a ser muito mais leve, muito mais tranquilo. Porque próximo ao ano, a gente tem uma bolsinha e ele tem uma reserva de fezes. E quando o bebê passa pelo canal vaginal e está próximo ao ano, ele vai forçar essa bolsinha e esse restinho de fezes vai ser liberado. E aí é onde o bebê vai ter o contato com essa microbiota da mãe e vai criar toda essa resistência. Então é necessário acontecer isso, e olha que incrível que aconteça isso. Que é a primeira vacina que o bebê está tomando ali, da sua imunidade, e temos anticorpos com essa microbiota da mãe. Então são duas vacinas, né? Além do canal vaginal e depois dessa da estrutura anal, né? Eu queria complementar o que a Aline falou, que a Aline me fez estudar sobre a microbiota intestinal hoje de manhã. E é engraçado porque, já que o Sebastião falou, né, que eu fiz a gestação de trimestre também, né, eu tive um acompanhamento nutricional, não ser capaz de gerenciar a minha alimentação, mas fazer uma troca, né, para entender o processo. E eu achei muito interessante que realmente foi uma troca, porque a gente já tinha conhecimento por conta do próprio despertar da consciência, e aí a gente também trouxe, porque eu precisava ganhar peso, então eu queria assim, saber como fazer, né? Inclusive, hoje eu estou numa alimentação restritiva de glúten e de lactose, justamente por conta do fígado, que a paralisia cerebral, a própria medicina mostra, a medicina chinesa mostra que o fígado, por ser responsável pelo movimento muscular, ele é, de certa forma, comprometido e também compromete a questão imunológica. E ela sempre, a preocupação dela na consulta é a questão da microbiota intestinal. E eu sempre me perguntando, mas por que a questão de você receitar probióticos, receitar leveduras, né? E aí me veio a resposta. A levedura, no caso, a formação da microbiota intestinal, chamada flora intestinal,
ela é igual aqueles fungos na raiz da planta que vai selecionar os alimentos que vão entrar no organismo da planta. E no caso nosso, essas bactérias, chamadas de bactérias do bem, ela vai fazer essa inserção nutricional e, ao mesmo tempo, essas bactérias intestinais, a qual necessitamos para a formação do bolo fecal, elas não façam entrar as toxinas e aí faz com que o organismo possa trabalhar de uma forma mais eficiente, evitando, por exemplo, doenças como diabetes, obesidade e até mesmo a própria depressão, porque a dopamina, o GABA, que é um hormônio relaxante junto com a dopamina, e a serotonina, que é responsável pelo humor, ele vai ser produzido no próprio intestino. Então, o intestino, ele não é só responsável pela absorção, mas pela harmonia do próprio organismo, a qual a gente chama de homeostasia. Se caso a gente, por exemplo, faz entrar essas toxinas e até mesmo não metaboliza as toxinas responsáveis pelo nosso pensamento, a gente não dissolve, a gente deixa com que o sangue fique ácido e promova até mesmo o próprio câncer e outras doenças é, chamadas doenças autoimunes, Parkinson, né, e tantas outras. Além do que você falou, e agora eu vou dar um gancho para depois a Aline fazer uma conclusão da parte dela e você da tua. Então a Aline vai apresentar para a gente as etapas, né, de apresentação do alimento para a criança, da parte mineral, vegetal, animal, quando seria isso, e saber que alimentos não é só o que se come, é o que se lê, é o que se ouve, é o contato que nós temos com a vida de uma forma geral. E se formos focar naquilo que se come, eu preciso saber qual a especialização, qual a expertise que tem esse minério, esse vegetal, aquela proteína animal. E conhecimento do próprio corpo. O meu corpo necessita disso? Porque nós podemos apresentar tudo isso para a criança e a Aline vai esclarecer, mas a criança é que vai definir se a sua envergadura é espiritual, ela necessita diretamente da proteína animal. Se ela necessita daquela quantidade enorme de vegetais ou até da energia mineral. Então, contigo, Aline. Lembrar que nem a Pamela estava falando da flora intestinal, né? E lembrar que o colostro também, além de ajudar no sistema imunológico, ele ajuda também no funcionamento do intestino do bebê, aquele primeiro leite que a gente oferece para o bebê. Mas antes de eu falar da minha parte prática, que eu sou a parte de cabeça e coração, a cabeça é a Pamela e eu sou o coração. Eu falar da minha experiência com uma introdução alimentar, falar como que foi para mim, a Pamela vai dar uma introduzida na parte da introdução alimentar. Quando eu devo fazer isso, por que eu devo fazer isso e como eu vou fazer isso. Né, Pamela? Isso, mas na verdade eu acho que você já deu gancho quando você falou que começa a partir dos 6 meses, né? Sendo que a alimentação é uma suplementação do leite materno. Pamela, deixa eu só fazer uma entradinha aqui antes. É porque, assim, teoricamente, é colocado que a introdução alimentar deve ser feita aos 6 meses. E algumas mães, elas ficam muito ansiosas. Assim, hoje meu filho está fazendo 6 meses, eu preciso que ele coma. Algumas mães pensam assim, mas não é necessário isso. 6 meses ou sinais de prontidão da criança. A criança tem que ao menos sentar em posição sozinha, ele tem que conseguir levar alguns alimentos à boca. Então, às vezes, isso não vai acontecer com 6 meses. Pode acontecer aos 7 meses,
assim como pode acontecer com 5 meses e meio. Então, isso é a análise da família em relação ao bebê. Então, você vê que seu bebê consegue sentar, ele já coloca as coisas na boca. Isso é um dos sinais de prontidão do bebê para uma introdução alimentar. Então, a gente não precisa amarrar. O bebê, às vezes não consegue ficar nem com o pescoço ainda seguro, o pescoço caído. Você não vai oferecer um alimento, porque nem vai conseguir engolir aquele alimento. Ou colocar ele no carrinho de uma forma um pouco mais inclinada, assim, de lado, lateral, não é a forma adequada para se alimentar. Então, ele tem que sentar, assim como nós, adultos, sentamos, e conseguir levar os alimentos à boca. Então, não precisa uma ansiedade familiar, uma família, para que aconteça no momento que o bebê fez os 6 meses. Então, é seguir e saber se o bebê está pronto para aquele momento de instrução alimentar também é muito importante. É respeitar o bebê nesse momento. Se eu completar um pouquinho antes da Pâmela falar, então, além dele receber pela sua pele, pelo esforço em passar pelo canal vaginal, então é através da pele que ele vai receber esta vacina. Nós percebemos que foi no teu caso que eu observei mais isso. Você deixa a criança pegar no alimento, se lambuzar toda. Ela está alimentando quando toca, quando escorre no rosto, quando passa pelo corpo inteiro. É alimentação. Então não ficar preocupado naquele momento com aproveitamento total, porque ela precisa desse contato, ela precisa tocar, porque ela conhece quase tudo com as mãos e com os lábios, e agora vai conhecer com a estrutura, né, do paladar de forma geral. Então ela precisa ter esse contato, e agora a Pâmela vai ampliar as possibilidades. E, na verdade, Sebastião, a gente também precisa desse contato, desse conhecimento, né? Assim, uma vez eu estava fazendo um suco de manga, porque para mim no verão é um pouco mais difícil de me alimentar. Então, pela conscientização, eu estou me alimentando e estou mantendo meus 51 quilos de peso. Então, eu espremer assim, uma vez eu estava fazendo suco de manga, e aí para aproveitar o suco, eu estava assim, espremendo o caroço, espremendo. Aí eu falei assim, eu agradecendo aquele caroço pela manga, né? Aí eu falei assim, VWL não é só para beber, é para gente também. Então, assim, a gente fica preocupado se a gente pega uma carne com a mão, né? Assim, a questão da etiqueta. É claro que às vezes você não vai fazer isso em qualquer lugar, mas você ter a oportunidade de confraternizar esse alimento contigo mesmo é a coisa assim mais bela, chega até a emocionar. Mas a gente estava falando a respeito da prontidão alimentar. Eu assisto um canal no YouTube de uma família e realmente a criança com mais ou menos 5 meses e meio, ela já demonstra, né? Claro, como ela falou, não, pode ser antes ou pode ser depois, não é assim exatamente, né? Mas, assim como a Aline estava falando, essa questão da introdução alimentar, ela antigamente ela era feita na papinha, né? Depois os alimentos mais pastosos, e depois você fazia isso com os alimentos mais densos a partir de 1 ano de idade. Isso eu me lembro porque eu assisti uma palestra de uma fonoaudióloga, isso já tem uns 15 anos mais ou menos, quando eu estava na faculdade, que estava falando sobre isso. E hoje já mostra-se que a criança já pode ser introduzida à alimentação, e ao mesmo tempo, como o próprio Sebastião fala, como é uma gestação A3 ou A4 ou A5, independente do número de membros, porque desde a criança menor até o pai, todos se envolvem nesse processo da formação de um novo ser. Então, por exemplo, se eu quero que o meu filho tenha uma alimentação mais saudável, ou menos, ou mesmo assim,
Por exemplo, a Aline vai falar sobre a questão do açúcar. Se o meu filho vai, é, é, vai ser introduzido a uma alimentação, por que não a família incorporar uma alimentação mais natural, até mesmo, já que a gente está falando da flora bacteriana, isso melhora a flora bacteriana, evitar os alimentos refinados. Por exemplo, me foi retirado o glúten e a lactose. Mas claro que às vezes eu pego um pouco de polvilho, mas assim, eu tento me distanciar porque o médico disse assim, gente, você tira o glúten, beleza, mas você volta para a farinha, é a mesma coisa. Então, os refinados a gente deveria não, quer dizer, não parar de comer, mas abster-se justamente por causa dessa alimentação. Então, foi me apresentando. Oi. Em relação ao açúcar, a própria Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, não recomenda a utilização antes dos 2 anos. Por quê? Porque a criança tem que reconhecer o açúcar do próprio alimento. Antigamente, ainda até era recomendado pelos pediatras, logo na introdução alimentar, dar suco. Era recomendado a partir dos 6 meses. Hoje já não é mais recomendado. É recomendado somente a fruta até 1 ano. Por quê? Porque tem muito mais nutriente, muito mais vitamina, e a criança reconhece a fruta a partir desse momento. Através do método BWL, o que é o BWL? É o desmame guiado pela criança. Então, você vai oferecer esses alimentos para a criança pegar, pôr na boca, colocar no rosto, sentir o sabor da fruta, ver o que é fruta realmente. Porque, que nem você falou, da papinha antigamente era muito utilizado, não era só a papinha amassada em si ou no liquidificador. Era misturar todos aqueles gostos. Pegavam vários, vamos colocar aqui, a couve-flor, o arroz e a carne, misturava tudo e a criança fazia ingestão daquele alimento. Ele não ia reconhecer o que era carne, o que era o arroz, o que era a couve. Não era apresentado isso para ele. E lá na sua fase de adolescência e adulto, ele não ia nem saber o sabor de cada um. Então, é importante a apresentação de cada alimento da sua forma mais natural possível, para que ele reconheça o sabor de cada alimento naquele momento. Ele veja, ele vai pegar o alimento, ele vai olhar, ele vai sentir se ele vai gostar ou não daquele alimento. Então, isso é importantíssimo do BLW. E algumas mães têm medo de dar um alimento grande para a criança, com medo do que a criança engasgue. Então, se a mulher ou a família tiver insegurança de dar o alimento inteiro, mas existe os cortes específicos para cada idade. Isso a gente tem um guia muito legal de alimentação, ele tem os cortes certinhos para a criança. A criança precisa, chama reflexo de Gag, que a criança faz, isso é importante para a criança também. A criança não está engasgando, esse já é um processo de autodefesa da criança. Às vezes é o próprio gosto que ele está sentindo diferente. Então, isso é bom que a criança aconteça. Mas se a mãe não tem a segurança de oferecer o alimento inteiro para o bebê, pode oferecer ele amassado no garfo, no primeiro instante, mas cada alimento de uma forma diferente. Ou dá para a criança segurar a forma mais natural, vamos supor, do couve-flor, e na hora de fazer a ingestão, pode amassar no garfo, em pedaços um pouco maiores, e dá para o bebê se tiver a insegurança de dar o alimento inteiro. Mas ele saber que ele está fazendo ingestão daquele alimento. E não confundir o paladar, nem a memória da criança, que nem o Sebastião falou, até os 4 anos, ele reconhecer cada alimento, que isso é muito importante, favorece nessa introdução alimentar. Com o Aníbal, eu fiz a papinha lá, misturava tudo e ele comia. Ele crescia nutricionalmente, mas ele não sabe o gosto de vários vegetais, proteínas, e a alimentação dele hoje, aos quase 10 anos, é ruim. Mas quando eu fiz a introdução alimentar da Maria Flor, da forma desse BLW, ele também começou a prestar atenção nessa forma que eu oferecia e começou a ter interesse também por alguns alimentos. Tardio, mas ele teve.
Isso foi importante. Além de fazer essa forma de apresentar os alimentos BLW, essa forma participativa. Eu falo que é muito mais importante ainda. Sentar à mesa, todos da família, que puderem estar naquele momento ali, e fazer com que aquele momento seja um momento de troca mesmo alimentar ali, de carinho, afeto também, assim como a amamentação. Então, eu não vou oferecer para os meus filhos algo que eu não vou comer. Vamos supor, eu vou oferecer para ela que está na introdução alimentar, só os vegetais, e eu vou lá comer um produto industrializado e tomar um refrigerante, não vou oferecer para a criança. É fora dos princípios, né? Então, a alimentação tem que ser igual para todos na mesa. Todos comerem do mesmo alimento. Porque, às vezes, a própria criança viu aquele alimento ali no pratinho dela e não tem interesse. Mas vê a mãe, o irmão se alimentando do alimento e fala, será que é gostoso? Eu posso experimentar também. E aí surge o interesse. Então, essa é a importância dessa alimentação participativa, onde há essa troca. Às vezes, ela deixou ali no prato naquele canto e foi comer depois. E eu vejo uma alimentação tão interessante nas meninas que elas não precisam misturar comida para comer, que nem a gente foi ensinado, de misturar tudo aquilo ali. Elas comem tudo separadinho. Primeiro elas comem, vamos supor, tomate, depois comem arroz, depois comem a proteína. E realmente assim. Às vezes a gente fala, come o outro, porque culturalmente a gente já misturou tudo e tem que comer daquela forma, e elas comem da forma correta. Então, elas foram iniciando uma introdução alimentar de uma forma adequada, que faz com que toda a alimentação a partir daquele momento seja mais inteligente, mais integrada. E isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. E muito interessante essa questão que você falou agora a respeito do que eu achei mais interessante do BLW que é a questão da saciedade. A criança, ela sente quando e o que ela vai comer. Você oferece, é a mesma coisa, tem arroz, feijão, carne, batata frita e salada. E você vai escolher. Não, né? É uma coisa normal, não é uma coisa assim, não, eu não vou comer, ou eu não quero isso, vou querer outra coisa. Mas é o que ali naquele momento a família tem para oferecer. Agora vamos conduzir para aquela parte, né, Aline? Bom, sabemos da alimentação, da amamentação, de tudo isso. Mas agora, a criança bateu o joelhinho lá num lugar. O que eu faço? Eu vou tirar o leite, já que você falou que cura tudo com a amamentação, né? Vou tirar o leite, eu vou passar a mão, vou assoprar, vou beijar. O que é que tem mais poder? Vou usar o cuspe, que é cicatrizante. Como que você faz? Como que é essa relação, Aline? Acho que você quer fazer uma pergunta também, depois fala e aí depois manda para cá. A minha pergunta era para o Sebastião, a gente consegue curar as dores dos nossos filhos tão facilmente, porque as meninas caem lá em casa, machucam, ralam, choram demais, aí eu chego e dou um beijo e tudo sara. E é incrível que sara, assim, de choro estancar e de voltar a brincar novamente. E isso acontece com uma facilidade tão grande em casa, assim, estão chorando, rolando, eu chego lá, beijo. Será que nós temos realmente esse poder, Sebastião? Com certeza. A parte mais sensível do corpo, Aline, a mais sensível que concentra toda a energia do amor são os lábios. Por isso que o beijo, com aquela intenção de aliviar a dor e até às vezes de cicatrizar um machucadinho mais rápido, não por acaso colocavam Chico Xavier para beijar as feridas do povo naquela época lá. Parecia algo nojento, mas ele curava o povo. Isso era um fato. Mas, Sebastião, essa questão do machucado não tem a ver também com uma questão emocional por aquela batida ou aquela queda ir de encontro com algo já vivenciado que você lembra? Porque isso já
aconteceu comigo. Eu estava tratando acerola no jardim lá de baixo e, de repente, eu escorreguei eu escorreguei, né? E aquilo dali eu percebi exatamente como eu comecei a chorar, não de dor, mas não era uma dor física, era uma dor emocional. Então, eu acredito também que a questão da mãe, ali, por exemplo, a lição que eu tiro disso tudo que a gente está falando, que a alimentação física, ela é importante, mas a alimentação emocional, o carinho, o amor, né, o amor lei, que ele sai do amor substância, ele é a parte mais importante de uma família, de uma gestação e de um novo ser. Com certeza. Então, quando a mãe está soprando, está beijando ou aconchegando, ela está fornecendo algo físico, que é o calor do próprio corpo, a bioenergia. Ela está fornecendo também o material psíquico emocional para curar essas feridas da alma. E está fornecendo também estímulos morais e espirituais no gesto em si. Por isso, a importância da conscientização disso. Porque às vezes a gente quer dar remédio para tudo, quando não temos essa noção. E esquecemos desses recursos naturais que temos, tanto do nosso próprio universo, ou às vezes o que a natureza nos oferta, né, de uma forma geral, como o Hipócrates enfatizou a sua tese dizendo que seu alimento seja seu medicamento. Agora, quando eu abraço alguém, eu estou alimentando aquele alguém. Quando eu beijo alguém, eu estou alimentando aquela parte psíquica emocional daquele alguém. Então, quando eu sopro a intenção de aliviar, eu alivio algo físico, psíquico, emocional e tal. Então, quando a gente tem essa noção, nós vamos primeiro esgotar os nossos recursos. Bom, agora saiu da minha alçada, eu não consegui. Agora vamos buscar ajuda especializada. Eu não sei que às vezes um simples punhadinho de açúcar pode estancar um sangramento, ou até o sal, mas precisa estar bem puro, higienizado, porque se eu trouxer ele já junto com outro elemento, pode complicar. Mas é o que eu tenho para o momento, o que eu posso usar. Mas se for falar essa do açúcar, do sal, às vezes para um médico, ele vai querer bater em você, porque não conhece a medicina natural que aprendemos na roça. Se for falar que aquele cogumelo, que não é o comestível, lá da roça, que quando ele seca, ele solta uma fumacinha, que aquilo lá estanca o sangue. Se for falar que você ferver o fumo de corda com xixi para curar um tétano, eles vão ficar meio arrepiados, que é lá onde você pisou num prego enferrujado. Mas era o que tínhamos. Não tinha vacina de tétano, então era ali. Ó, dava esta ajuda para o corpo, o resto ele criava. Então, a gente usa o que tem ali, porque de repente é ali, é na hora. Se você não fizer nada na hora, dependendo da situação, às vezes não dá tempo nem de chegar ao médico. Vamos ver o que eu posso fazer para aliviar a coisa até chegar a um recurso mais vasto. Assim, a gente fala, né, assim, embora a questão, uma coisa que me chama muita atenção no despertar da consciência, corrija se eu estou errado, Sebastião. O leite materno, ele é o único recurso da criança, ou seja, a criança, ela está totalmente focada. Claro que ela também está aqui presente, mas pelo corpo frágil, no caso, ela está mais voltada para os pais, para os elementais. E no caso, por que entre essas fragilidades? Até no livro dos Espíritos fala sobre isso. É para que ela possa ter mais maleabilidade, justamente para poder receber os ensinamentos, para que ela
possa, ao tomar consciência do seu próprio corpo, ela possa poder comparar uma realidade com a outra e assim poder fazer uma nova realidade com os novos ensinamentos. Inclusive, um palestrante eu achei muito interessante que você voltar a ser criança, vamos dizer assim, é um sinal até de você deixar encarnar, voltar a um corpo de criança é como se fosse um sinal de humildade. Você está aberto a novos ensinamentos. Então, à medida que a criança vai tomando consciência, aquilo que era feito para ela vai ter que fazer esse processo. E aí, à medida que ela vai caminhando e ela vai tendo moral, ela terá condições de um único alimento transformar tudo aquilo que ela precisa. E uma coisa que eu gostaria de deixar como expressão que eu vou usar como um legado desse encontro que para mim está sendo muito gratificante e também com certeza para mim também, é o respeito em relação aos alimentos, no sentido da combinação, né, de você não só o aproveitamento total, mas você fazer assim, saber quando utilizar cada coisa. E atualmente eu estou num processo de reposição vitamínica e assim, coisas que eu nunca imaginava. Por exemplo, quando você faz uma reposição de vitamina B12, ela é importante para a constituição do corpo, cabelo, unha e tudo mais, você precisa não só você precisa repor ferro, porque o ferro ele é importante para a hemoglobina, porque a vitamina B12 na sua assimilação sequestra sequestra a hemoglobina. Mas só que você não pode apenas repor ferro, você também tem que repor outros minerais que vão fazer essa ligação com o ferro. E não é só repor a vitamina, tem um horário para você repor. Por exemplo, o ferro e a vitamina B12 é pelo menos 1 hora antes da refeição. Parece que o ferro é meia hora e a vitamina B12 é 1 hora antes da refeição. Já para você reafirmar esse ferro que você vai tomar, ou vai repor, no caso, a vitamina C é 1 hora depois, como o próprio Sebastião já falou, e a vitamina D, para repor, você depois da refeição, isso no caso da suplementação. E no caso, juntamente com uma comida com gordura, não precisa ser uma gordura saturada como a carne, mas um azeite. E uma coisa muito interessante que eu achei interessante, a gente tem por hábito de comer, por exemplo, um cheeseburger, né? O hambúrguer, mas o queijo. Além de serem proteínas diferentes e uma competir com a outra, se você está repondo o ferro por causa do hambúrguer, como é que você vai repor o cálcio por causa do queijo? E isso a gente não pensa. E é como a minha mãe hoje até estava falando, e o Sebastião sempre fala, né? A gente sempre come por prazer, pelo sabor, mas não pelo compromisso que nós temos por isso a importância da gente, em tudo, ter um planejamento, um porquê e um para quê. E uma coisa que eu aprendi de um médico, ele diz assim: tudo bem, você vai repor
vamos dizer, você vai querer massa muscular, mas você não vai viver apenas de batata doce e de frango. Você vai precisar de outras vitaminas para poder fazer a síntese de proteína. Uma coisa bastante interessante, meninas, não compremos colágeno. A gente pode produzir o próprio colágeno através da própria alimentação, através de uma alimentação variada, porque é justamente a relação, da mesma forma que a massa muscular não é formada apenas pela batata doce, pelo frango, você também precisa de forrar a sua estrutura com os minerais que vão assimilar essa estrutura colagenosa. E outra coisa muito interessante, se precisando comer colágeno diretamente, fazer aquela sopa de mocotó que o Laí Ribeiro fala, tem um vídeo do Laí Ribeiro que ele ensina a fazer uma sopa de mocotó que ele toma toda segunda e quinta-feira. E existe também o caldo de galinha, não é caseiro. Você pega o pé de galinha, você tritura, primeiro cozinha, tempera, tritura, e depois você faz aquele caldo e coa, e bota para endurecer, fica igual cubinho. E aí você pode ir colocando na comida, você pode comer aquela gelatina. Então, assim, são coisas. Eu aprendi com a Paola Carosella. Se a gente quer ser vegetariana, sejamos as mais carnívoras das vegetarianas. Por quê? Ela demonstra um carinho tão grande, mas tão grande pelo animal, porque ela fala o seguinte: o alimento é um ser. Então, assim, a gente fica pensando assim, na questão da alimentação vegetariana ou não, mas se a gente quer, de certa forma, ser vegetariano, respeitemos o alimento o animal e o alimento vegetal, todo tipo de alimento que a gente precisa. E só para deixar uma lição, o quiabo e a hora pronomes, ela é muito importante para a questão da própria, inclusive a Lucy, ela come hora pronomes e ela sempre me fala, ela come a hora pronomes. Tudo bem, você, ela tem razão. Assim, o hora pronomes e o quiabo, ele tem uma baba. Inclusive, eu estou disposta a me reconciliar com a baba do quiabo. E aí o seguinte, se você, tem pessoas que falam assim, Pamela, você coloca limão, mas o limão, ele vai, ele vai destruir os nutrientes daquela estrutura, porque é na baba onde está a estrutura do quiabo. E uma última coisa, da mesma forma que a gente corta a alface com as mãos, a gente deveria tirar a casca do abacate também com as mãos, porque é entre a casca e a polpa que está a maior quantidade de vitamina. Obrigado. Nosso tempo acabou. A Aline quer fazer um complemento. A Aline encerra essa parte. Então, eu só queria agradecer aos internautas, às mães, às péssimas, nesse processo de introdução alimentar, informar em relação à introdução alimentar, desejada pela família, naquele momento, que ela falou, respeitar, conhecer a origem do alimento, legal, levar a criança no pé da fruta. Às vezes eu vejo o pé, tem bastante amora, acerola, nada muito forte, a gente retira o pé, isso é importante, ver de onde está vindo a fruta,
possível isso, o YouTube com vários vídeos, onde origem, e é legal de saber para respeitar. E essa forma de dar autonomia da criança no início da alimentação, que esse processo de autonomia seja mais leve, a tudo, a andar, a bicicleta, a usar a escola. Eu gosto de queremos proteger muito meio de mãe, a gente não quer acontecer nada. Por isso que a gente faz papinho para o bebê engatinhar, quando o bebê começa a engatinhar, a gente tem que cuidar, colocar joelheira, capacete, é necessário desenvolver a criança. Essa frustração do pai é necessário ter isso logo no início, para que a criança tenha adolescência, se frustre, e aí ele não saiba como fazer isso. Então, deixar isso acontecer de forma mais inicial é melhor do ser. É acreditar em você, mãe, acredite na criança, bebê, que eles são capazes de ser capazes. Você está o melhor de você para eles naquele momento. Não existe idealização da maternidade de mãe. Não maternidade, é sua maternidade. Confie em você, confie em você, vai dar certo. E essa certeza vai acontecer no dia a dia. Algumas perguntas. Nossa, Aline, mas como cuidar de 3 crianças, trabalhar isso, fazer aquilo? Não dando. Não dou conta de deixar a filha todos os dias, mas eu tenho prioridade. Eu priorizo eles. Eu sento no chão para brincar, eles, eu deixo a moça sua, eu deixo o banheiro sentado, eu vejo que hoje é prioridade para mim. É ver meus filhos. Eu não quero sentar no chão. Eu pai assistir um filme. Isso é normal do ser humano. Não existe idealização. Vocês estão sendo o melhor para vocês. Vocês a cada momento, a cada minuto, e no fim, seremos perfeitos no dia. Com certeza. A nossa gratidão a Aline Gonçalves, a Pamela Rio, e como vocês viram, a breve propaganda. No futuro próximo a gente volta falando somente de alimentação, dessas combinações, como se faz, etc. Nós estamos com, parece que um programinha no áudio, pelo menos estou ouvindo aqui. Então, a gente já estouramos também o nosso tempo. Né? Um grande abraço, Deus nos abençoe e até breve. Então vamos anunciar as nossas próximas tarefas. Amanhã, a partir das 20 horas, o nosso programa Tempo de Despertar, a nossa pequena pílula. Na quarta-feira, exemplos não nos faltam. No dia 7, na quinta-feira, a live com o nosso irmão Fernão Pompeu de Camargo. Ele vai prefaciar o novo livro, ele vai falar do que ele está achando desse novo livro, do contato que teve com o outro e como livre pensador das suas ideias para o bem da humanidade. E após isso, dia 10, o Ensino Universal dos Espíritos, no próximo programa, na próxima live de domingo, perguntas e respostas. Vamos responder as perguntas que estão acumuladas e outras que se achegarem, para que nós possamos desenvolver uma nova realidade para nós e para aqueles que convivem conosco. E dia 11, aí continua, depois nós avisamos a pílula e etc. Os livres pensadores desse mês será apenas dia 24, domingo, dia 24. Então a nossa gratidão a vocês, telespectadores, internautas, às nossas emissoras parceiras, aos nossos patrocinadores. Então, na Alvorada Veículos, você pode vender o seu veículo, você pode adquirir um veículo
Você pode apenas vender o seu ou pode apenas comprar. Você manda e eles vão se esforçar para atender às suas necessidades. Hoje a Alvorada Veículo está com oficina própria, com um dos maiores experts no assunto, em mecânica, da região, se não o mais competente mecânico da região. O carro já sai revisado, está lá também para te dar todo o teu apoio, se você necessitar. E não só isso, com a documentação, tudo que você necessitar. São amigos que você vai ganhar se fizer negócio com essa empresa, que vão te ajudar em tudo que você necessitar para a vida útil do seu veículo, para a segurança de sua família, para a documentação em dia e etc. Assim com a Matsumoto Imóveis, que o que você necessitar locar o imóvel, ela está lá para te atender. Você deseja locar o seu imóvel a alguém, ela está lá também para te atender. Você deseja comprar um imóvel, ela tem um para você. Você deseja vender o teu, idem. E para te atender com todo carinho, conforme a sua necessidade, para que o negócio seja bom para você, quanto para o outro que vai vender ou vai comprar o seu imóvel. Tanto quanto a ótica e relojaria Sol. Eles não estão lá apenas para te vender produtos, mas para te dar toda a assistência, te dar toda a estrutura necessária para que você possa usufruir do bem que você adquire, tanto na área da relojaria quanto na ótica. Então está lá o Nelson com toda a sua equipe para te assistir da melhor forma. Assim como o Hotel Del Príncipe, uma família que fora treinada como funcionários, desde os aposentos à cozinha, que é belíssima no caso do Hotel Del Príncipe. Então está lá para dar toda uma estrutura de aconchego se você viajar algum dia para Marabá, está muito próximo do aeroporto, então bem lá ao seu alcance para te dar toda a assistência possível, com profissionais altamente treinados para te dar todo o amparato que você precisa para um conforto, alimentação e repouso necessários. Assim como na Pousada Colonial em São Luís do Maranhão, que está lá no centro histórico, que você já pode aproveitar duas coisas. Você se hospeda e ao mesmo tempo conhece o centro histórico. Então, nosso abraço mais uma vez a todos, rogando a Deus, ao Cristo, aos nossos irmãos espirituais, que nos abençoe, nos ilumine e nos faça instrumento de sua doce e amorável paz. Muita paz e até já. Namastê.